Olá galera, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 14 do curso de Libras. Hoje eu vou passar para vocês alguns conceitos, um pouquinho de teoria. Opa, fiz com uma configuração errada, é o T. Teoria sobre a cultura surda, tá? A gente já viu vários sinais, a gente aprendeu aí vários conceitos mesmo, né? Várias teorias dentro da questão gramatical, linguística, mas a cultura surda é algo muito importante. Eu sou suspeita a falar, eu sou apaixonada por esse tema. Cultura surda na verdade, um objeto de pesquisa desde sempre, desde da minha graduação e até o doutorado. O que eu mais pesquisei foi a questão da cultura surda, porque tudo em língua de sinais, tudo sobre surdos, a base é a cultura, né? Eu já falei para vocês que a própria expressão, a língua brasileira de sinais é gestual visual, porque ela é a expressão da cultura surda. E essa cultura, então, ela é visual, ela é gestual, é assim que o surdo enxerga, percebe o mundo e se expressa, transforma ele e é transformado por ele, né? Então, eu comentei da minha pesquisa, né? Basicamente, a minha pesquisa foi o quanto a cultura surda, ela é totalmente conectada, engajada, ela é translaçada aqui, ó, em Libras para vocês. O currículo e a cultura, né? Mas hoje a gente vai adentrar especificamente sobre a cultura surda. A gente não vai entrar no campo do currículo, da questão da educação, né? A minha pesquisa foi o quanto isso era entrelaçado, mas a gente vai focar só na parte da cultura. A primeira pesquisadora, que inclusive não só trouxe o tema à tona, mas que se aprofundou nele, que publicou o primeiro livro sobre cultura surda, foi a Karin Strobel. A Karin Strobel é uma surda, doutora, acho que ela já está com pós-doutorado. Ela é efetiva na Universidade Federal de Santa Catarina e continua pesquisando sobre a área. Ela é muito presente aí na comunidade surda, nos movimentos surdos. Ela detalhou, ela explicou o que é isso, a cultura, né? O que é a cultura do povo surdo. Ela também entrou no livro dela sobre as questões de povo e comunidade, né? Porque o povo surdo, quando a gente fala povo, a gente quer dizer a população, as pessoas que são surdas, que têm essa cultura, né? E comunidade, na verdade, são todas as pessoas que também convivem com os surdos. Então, eu faço parte da comunidade surda, você agora também está entrando na comunidade surda, você também agora já faz parte dessa comunidade, mesmo que não tenha surdez, tá? Então, a comunidade são todas as pessoas que atuam com os surdos, que são intérpretes, que são professores, os familiares, as pessoas que também vivem e acabam transformando, né, esse povo, esse modo de ser no mundo aí. Então, o que a Karin Strobel fez para explicar? Na verdade, para explicar para quem não é surdo, né? Ela dividiu, né? Ela pegou tudo que ela encontrou, que faz parte aí da cultura deles, e dividiu em 8 artefatos. Então, ela explica os 8 artefatos que compõem, então, a cultura dos surdos. Eu também vou explicar assim para vocês, porque fica bem claro, bem fácil, bem didático, para a gente entender certinho, passo a passo, o que compõe, então, tudo isso. O primeiro artefato que ela articulou foi a experiência visual. E o que ela quis dizer com isso? A experiência visual é o primeiro artefato porque é o que já de princípio começa a produzir cultura surda, né? A criança nasceu com a surdez ou adquiriu nos primeiros anos de vida, então ela passa a desenvolver, a adquirir, a absorver a compreensão do meio a partir das experiências visuais. Pode ser que ela escute um pouco, pode ser que ela não escute nada. Independente disso, ela vai perceber o mundo muito mais visualmente. O que eu quero dizer com isso? Todos nós enxergamos. Por que eles produzem uma cultura diferente? Porque a gente olha para um cachorro, por exemplo, e o latido do cachorro é tão mais forte do que os próprios dentes ou do que o rabo dele balançando, que a criança chama o cachorro de au-au, que é o som que ele faz. Na verdade, quando a gente é criança, o ouvinte, quando é criança, ele chama os animais pelos sons, né? Aliás, não só animais, o carrinho é brum-brum, é muito comum, né, fazer o som da coisa em si. No caso do surdo, é totalmente visual. Claro que também tem aí as outras experiências, né? Táteis, olfativas, gustativas, mas é muito mais forte visualmente. Então, o primeiro artefato da cultura é a experiência visual, porque é assim que ele vai absorvendo, compreendendo o meio. E aí, então, se desenvolvendo, né? E isso vai ser sempre assim. Então, lá na graduação, o surdo nasceu, cresceu, foi para a escola regular, ensino fundamental, médio, foi para a graduação. Ainda assim,
tudo que for visual vai ser mais facilmente absorvido por ele, compreendido por ele, tá? Tanto que o segundo artefato é linguístico, e a linguística também, no caso da comunidade surda, no caso da cultura surda, ela também é visual gestual, né? Que é a língua de sinais. Então a gente tem a língua de sinais. Ah, mas a criança surda que não aprendeu Libras, ela vai desenvolver sinais caseiros, também faz parte da cultura surda esses sinais. E claro, além disso, a influência regional, né? A gente tem na linguística também os regionalismos, que a gente aborda bastante aqui, né? Um outro artefato, o terceiro artefato, nossa, tô puxando aí hoje, é o familiar. Existe um complicador aí, porque 90% dos surdos nascem em famílias de pessoas que não são surdas. Então eles se desenvolvem, né, tem relação aí com a família, normalmente desenvolvendo aqueles sinais caseiros, não tendo comunicação com a família. Os pais às vezes nem sabem que existe língua de sinais, até descobrir que existe. Às vezes os médicos não estimulam isso, não incentivam esse aprendizado, isso é bem grave. Então o que acontece? Conflitos atrás de conflitos. São crianças, adolescentes, jovens que não absorvem a cultura dessa família, as tradições, os costumes de família, ritos, né, almoço em família. O surdo não participa de verdade do almoço em família, ele pode sentar e comer junto, mas ele não ri junto, ele não conversa junto. Então isso vai criando um distanciamento, né, dessa família. Então é muito comum os sujeitos surdos se sentirem mais parte, mais comunidade, mais família entre outros surdos do que dentro da família mesmo, né, geneticamente falando. Existe um livro, até se chama Longe da Árvore, que explica um pouquinho disso, né? É um apanhado geral, não é só sobre surdos, mas explica sobre essa questão, como o surdo se sente um fruto que cai longe do pé, como diz o ditado. Outro artefato muito importante é a literatura. A literatura basicamente é toda a produção literária feita pelos surdos, ou seja, surdo que cria livros, que traduz livros ou que cria histórias, normalmente em Libras, né? Em geral é em Libras, mas, por exemplo, um TCC de faculdade, uma dissertação, uma tese de doutorado, por exemplo, a tese de doutorado que eu defendi, ela é parte da literatura surda. Não foi feita por uma surda, mas foi feita para os surdos, em prol do movimento surdo, em prol da causa currículo e cultura surda, e foi defendida em língua de sinais, né? Foi a primeira vez na história da PUC de São Paulo que uma tese foi defendida em Libras, na verdade. Então, a minha tese de doutorado é uma produção literária da cultura surda, mas porque ela é em Libras, tá? Claro que daí existem produções em português, mas o foco, já que a gente está falando de cultura surda, é língua de sinais. Os surdos também desenvolvem aí a sua cultura, né? Transmitem e compartilham mesmo através da vida social e esportiva. É muito forte o desporto na comunidade surda, tá? Coloquei alguns exemplos ali para vocês, mas o lazer, o turismo, tudo que os surdos fazem, na verdade é mais ou menos o que a gente faz, só que o surdo, ele convive às vezes em meio à cultura do não surdo, né? Então ele vai ao shopping, normalmente se reúne em grupinhos, né? Compartilhando ali dentro da mesma língua, ou outros espaços da sociedade em geral, e a parte desportiva é que às vezes é separada. Então existe, por exemplo, a Surdo-Olimpíada e existe também as Paralimpíadas. Então o surdo, ele acaba frequentando aí os três espaços, digamos assim, né? Mas tem uma vida social e esportiva normal, como qualquer outra pessoa, tá? Só que articulando com uma cultura diferente. A gente tem as artes visuais, que é muito forte na língua de sinais, o teatro, né? Tem também muito surdo fotógrafo se desenvolvendo aí nessa área, nesse ramo, e outras artes também se desenvolvendo. Existe hoje uma produção, isso fica na UFSC, o pessoal criando uma dança com Libras. Então eles formam frases, contextos com uma dança teatro, mas que compõe frases e sinais. Por exemplo, da dupla, uma pessoa faz isso, a outra faz isso para formar o sinal de dançar. Então eles criaram uma arte nova e é fenomenal. A gente também tem o artefato político, que dentro disso são as escolas bilíngues, ou então salas bilíngues, que são salas só de surdos,
conforme o Plano Nacional de Educação, até coloquei ali, associações de surdo, as federações, os movimentos sociais, tudo isso é um artefato político. E o último é o artefato material. Os materiais de acessibilidade para surdos, na realidade, a gente tem um intérprete de Libras, mas além disso, são aplicativos, software de computador, não tem muita coisa porque o surdo, a única dificuldade dele é a comunicação. Então, basicamente, o artefato, o material, né, o objeto, digamos assim, que para que ele tenha acessibilidade é um intérprete de Libras mesmo, basicamente, tá? Deixei aqui umas frases para vocês se inspirarem, que concluem um pouquinho do que é essa questão da cultura surda, mas para não me prolongar, eu vou passar para a nossa dica dessa aula, que é esse projeto Mãos Aventureiras. É um projeto lindo de literatura surda. É uma surda do Rio Grande do Sul que está fazendo tradução de histórias e é fenomenal, gente. Acessem esse canal, fuçem aí os vídeos dela. Se eu não me engano, nesse endereço que é da URGS, tem também outros vídeos dela. Aproveitem que é muito interessante, tá? E na próxima aula eu encontro vocês para ensinar aí os sinais de cores. Espero vocês lá. Tchau, tchau!